A paz do Senhor, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Irmãs, a irmã Ivete pediu para mim estar gravando áudio sobre um testemunho de jejum aqui no grupo, que já aconteceu comigo, irmãs. Várias vezes eu já tive várias experiências com, com jejum, mas um deles que marcou a minha vida em 2005 para 2006. Esse jejum, ele marcou a minha vida de uma forma tremenda. Não somente a minha vida, mas toda a minha família foram impactadas com esse jejum que Deus colocou no meu coração, juntamente com a igreja que estava junto comigo ali, né, o povo de Deus. E deixa eu contar resumido, porque é muito grande, mas eu vou resumir ele para não ficar assim um áudio muito pesado para vocês ouvirem, tá bom? Irmãs, em 2005 para 2006, eu me converti no comecinho de 2005. Comecei a buscar o Senhor. E meu marido, ele não era convertido. Meu esposo, ele bebia muito, sabe? Ele ficava muito tempo depois do trabalho, ele ficava no bar bebendo. É, Às vezes gastava o dinheiro que era da família, né? Que era para comprar mantimento para nossa família, para os filhos, né? Que a gente tinha eu tenho três filhos, né? Eu e ele, né? Temos três filhos, três meninas, e elas eram muito pequenininhas na época e eu não podia estar saindo para trabalhar. Eu dependia do salário dele, né? E o salário dele não era tão assim, um salário alto, ele era concursado mecânico na prefeitura, trabalhava fazendo manutenção dos ônibus escolares, dos maquinários, né? Dali da prefeitura. Então, irmãs, ele saía 5h30, ele batia o ponto ali e já ia pro bar e nem vinha para casa. Chegava às vezes 8, 9, 10 horas da noite, completamente embriagado. E nesse meio termo, eu arrumei um serviço na casa de um pastor e eu fui trabalhar na casa desse pastor, sabe? E ali o pastor da minha igreja começou a me ajudar. Ele começou a me ajudar em termos de como eu fazer algo pela vida do meu esposo chamado Joel, né? Que ele se chama Joel. E daí eu comecei a buscar a Deus, a servir a Deus com alegria. Tanto, irmãs, que eu saía para a igreja e deixava a roupa dele, passada a roupa dele, em cima da cama. E eu escrevia um versículo bíblico que Deus colocava no meu coração ali, falando do amor de Jesus para ele. E daí eu escrevia com as minhas palavras também assim: se sentir desejo no coração de ir para a igreja, a sua roupa está pronta. E eu arrumava minhas três pequenas e ia para a igreja. E ficava ali adorando a Deus, buscando a presença do Senhor. Aí, mano, nesse meio termo aí, depois de uma longa caminhada, já 1 ano e pouco de caminhada assim, saindo com as crianças e ele ficando em casa sem querer servir a Deus. Aí, na igreja teve um encontro com Deus. Chamava-se Encontro com Deus, né? Onde os casais saíam para esse encontro com Deus. As mulheres iam para um lugar e os homens iam para outro. E daí o pastor da nossa igreja levantou um jejum, o jejum de Daniel, que é de 21 dias sem comer nada de animal, né? Só comer verduras, legumes ali, essas coisas assim. Nada que vem do animal nós podíamos comer. E daí ele falou: Graça, você não quer fazer esse jejum para que o Joel venha fazer esse encontro? Aí eu comecei a fazer esse jejum, irmãs. E, e nesse jejum eu tive muita prova mesmo, irmãs, porque eu sou, assim, uma pessoa que gosta muito de comer carne, sabe? E daí eu fiquei 21 dias sem comer carne, naquela prova. E ele gostava de domingo trazer os amigos dele na casa, os amigos que bebiam, né? Que faziam aquelas coisas tudo, escutando aquelas músicas horríveis, irmã, que chega a doer no meu ouvido, porque eu já tinha sido liberta daquelas músicas mundanas, sabe? Não podia nem ouvir meus louvores.
E daí ele ficava ouvindo essas músicas horríveis. E daí eu ficava ali, né? Ali tinha que ficar junto, fazendo comida para os amigos dele e tudo, mas jejuando. Aí ele pegou um pedaço de carne, assim, irmã, assim, da churrasqueira. Chega, tava assim, sabe, borbulhando. Aquela coisa, chega, deu água na minha boca ali, sabe? Naquela hora, chega, encheu minha boca, assim, de água, assim, com vontade de comer aquela carne. Falando assim, você não vai comer? Mas era o Satanás purinho, irmã, usando ele. Você não vai comer essa carne? Pô, jogou assim no meu prato, assim, e eu chorei tanto, irmãs, naquela hora. E eu terminei meu almoço com lágrimas. E eu não comi. Ele falou que o pastor tava fazendo a minha cabeça contra ele, contra a família e tudo mais, que eu não participava mais das coisas que ele gostava que participasse, irmã, mas eu fui firme, irmãs. Resumindo, eu fui firme até o fim do jejum. Irmãs, quando eu fui entregar o jejum, o Espírito Santo falou para mim fazer mais, 21 dias. Irmãos, naquela hora, parece que a minha mente deu uma volta no mundo espiritual. Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou aguentando mais. Mas o Espírito Santo falou, a minha graça te basta. Eu vou te sustentar nesse jejum. Agora, nesse jejum, é onde eu vou trabalhar na vida do teu esposo. Irmã, chega, eu estou contando esse testemunho para as irmãs, estou arrepiada. E eu comecei de novo, irmã, mais 21 dias. E terminei esse jejum, irmãs, com muita luta. Mas eu fiz, irmãs. Cheguei até a perder peso, irmãs, porque eu não fiz um regime, mas eu fiz o jejum. Mas eu perdi peso, irmã, naquele jejum. Somente comendo frutas, legumes e um arroz, né? Que eu podia comer feijão, não podia comer nem ovo, irmã, porque vem do animal também. Mãos do céu, foi muita luta. Mas eu consegui e cheguei no final, irmãs. Aí chegou no final dos 42 dias. Aí estava bem perto já do nosso encontro com Deus. Aí, depois de uns 2, 3 dias, era o nosso encontro com Deus, que começava na sexta-feira e terminava no domingo, irmãs. Aí eu fiz o convite para ele. Aí ele falou assim: como que é isso? Eu falei: é lá, os homens ficam num canto, é bem divertido. Aí ele perguntou para mim: mas lá pode beber? Pode beber cerveja, pode beber pinga, essas coisas. Falei: não sei, Joel, como que é, porque eu nunca fui, mas vamos. Vamos lá para Deus falar conosco. Irmãos, eu estou contando, eu estou emocionada, porque eu vi a mão de Deus trabalhando de uma forma tão grande na vida do meu esposo, porque eu fui firme diante do jejum. Irmã, ele foi para lá, irmã, e eu fui também com as mulheres. Irmã, de lá a gente podia, tinha um correio, sabe, que uma pessoa, um irmão trazendo as cartinhas. Irmã, no domingo, ele mandou uma carta para mim, que era o encerramento, ele falou: Graça, obrigada por tudo que você fez para mim, porque você pensa que eu não vi você jejuando? Eu vi tudo. O diabo queria me derrotar naquela hora que você estava jejuando por mim. E hoje eu vi a mão de Deus. Jesus me visitou. Jesus me visitou e eu aceitei a Cristo. Eu estou curado. E ele falou que ele estava tirando todo o desejo da bebida, da minha vida, do alcoolismo. Eu estou abandonando tudo, estou entregando a minha vida nos pés do Senhor, irmãs. Quando eu li aquela carta, irmãs, eu caí de joelho. Eu estava num lugar lá onde tinha assim uns pés de árvore, sabe? Sozinha, ouvindo, lendo aquela carta. Eu caí de joelho, sabe? No chão e agradecendo a Deus. Jesus me tomou em línguas estranhas, irmãs. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Irmãs, meu esposo, para a honra e para a glória do nome do Senhor, hoje ele é um obreiro na casa de Deus. Irmãs, serve a Deus conosco. Desde 2005 ele desceu as águas comigo, irmãs. No finalzinho de 2005 ele desceu as águas comigo e até hoje ele serve a Deus. Hoje ele é obreiro na casa do Senhor, sabe? E eu vejo como que é bom, como que é glorioso a gente permanecer quando Deus falar com você para fazer um jejum.
faça, faça, permaneça, não desista, não desanime, porque Deus, Ele vai falar, Ele vai mudar o teu cativeiro, irmãs. Ele vai mudar o teu cativeiro, assim como Ele mudou o meu cativeiro, Ele vai mudar o seu cativeiro, irmã. Ele vai mudar o seu cativeiro. Continue firme. Se Deus levantou um jejum, pediu para você jejuar, fazer alguma coisa pela sua casa, pela sua família, continue. Não desista, não desanime, não desanime, irmãs. Todas as minhas filhas desceram as águas também, minha irmã. As minhas 3 filhas desceram as águas. Oh, glória a Deus, e a minha casa hoje ela serve ao Senhor Jesus. A gente serve em denominações diferentes. Uma das minhas filhas mais velhas, ela serve na Igreja Batista Aliança. A minha filha, a minha filha mais nova, que casou agora em 2003, ela serve na Congregação Cristã. E a minha filha do meio, chamada Joelma, ela vai servir a Deus conosco agora, porque ela ficou parada um tempo, irmãs, porque a gente mudou de cidade e ela está se adaptando ainda na Igreja Assembleia comigo, sabe? E com o meu esposo. E para a honra e para a glória do Senhor, eu tenho orado tanto e buscado para minha filha mais nova vir congregar comigo, que ela, essa semana, eu fiz um jejum também, irmã. Se eu for contar, vai ficar muito grande, mas eu vou resumir. Eu fiz um outro jejum por ela, porque ela estava desanimada lá na igreja Congregação Cristã. E eu convidei eles para ir comigo na igreja Assembleia. Eles foram e gostaram. E falaram: mãe, eu acho que eu vou ficar com a senhora, porque lá onde eu tô, eles não aceitaram o batismo, sabe? Porque lá eles não aceitam, né, irmãs? Eu não sei se tem alguma irmã aqui da congregação cristã. Eu não tenho nada contra placa de igreja, sabe, irmã? Mas lá eles não aceitaram a minha filha batizada na igreja onde nós éramos, tinha que se batizar de novo. E a gente sabe que batismo é um só, não tem 2 batismos, há um só batismo. Quando a gente se batiza nas águas, depois de uma idade que a gente entende o arrependimento, que a gente entende a confissão de pecado, a gente é um só. Então, ela está vindo para congregar comigo também, ela e o esposo dela. Irmãs, é isso, é bênção. Esse é o meu testemunho de jejum que eu queria deixar com as irmãs, tá bom? Me desculpe o tamanho do áudio, mas se eu fosse contar os outros que eu fiz, irmã, outro dia, quando a irmã Ivete me dá outra oportunidade, eu conto outro testemunho de jejum para vocês que eu tive essa semana. Essa semana agora que passou, que eu fiz um jejum pelo congresso aqui em São José da Boa Vista, sabe, da Igreja Assembleia, que acontecerá nesses dias, hoje, no caso, dia 6, e amanhã, dia 7. Aí eu vou contar outro testemunho, irmã, a visão que Deus me deu nesse testemunho, tá bom? Em nome de Jesus, fiquem todas com Deus, na paz do Senhor Jesus.